Olá pessoal, hoje nós vamos falar do item 25.1, Adão, permuta de sensibilidade. Então nós vamos iniciar o capítulo 20, o item 25 da apostila, que são 4 itens: Adão, Eva, Caim e Abel. No primata, a raça de deportados encarnou. Então, em todos os locais onde havia animal, havia grupos de primatas. Os deportados encarnaram nesses grupos. Depois, os grupos verificaram que existiam outros mais e foram se unindo. Com o desenvolvimento, foi revelando a distinção daqueles que surgiram na África, na Ásia, por exemplo. Conforme a região, manifestava-se a cor que adquiririam com as reencarnações. Diferentemente da cor negra, que pertencia ao chimpanzé, do qual evoluiu o primata de acordo com o que foi demonstrado no item anterior. Ao chegarem à Terra, os deportados encarnaram nesses grupos. Nesse item da apostila, é necessário demonstrar o lance evolutivo que resultou na reencarnação do deportado. Seu Leão fazia demonstração da encarnação dos deportados com base na condição dos espíritos degradados, segundo nos informa Emmanuel no capítulo A Caminho da Luz. Acerca desse aspecto, é preciso considerar 2 itens. Primeiro é que Emmanuel os define como espíritos rebeldes, que em um dos orbes de Capela existiam no caminho da evolução geral, dificultando a consolidação das penosas conquistas daqueles povos cheios de piedade e virtude. Mas uma ação de saneamento geral os alijaria daquela humanidade que fizera jus à concórdia perpétua para a edificação dos seus elevados trabalhos. O segundo item se refere aos antropóides, antepassados do homem terrestre, e os ascendentes dos símios que ainda existem no mundo, que tiveram a sua evolução em pontos convergentes, e daí os parentescos sorológicos entre o organismo do homem moderno e o do chimpanzé da atualidade. Com base nos 2 informes de Emmanuel, o seu Leão demonstrava a encarnação do Adão. Ele levava em conta o texto do capítulo 2 do Gênesis de Moisés, como também a referência de André Luiz ao afirmar que grande massa de espíritos ilustrados, mas decaídos de outro sistema cósmico, renasceu no tronco genealógico das tribos terrestres, qual enxerto revitalizador, embora isso representasse para eles amarga penitência expiatória. Sendo assim, para o estudioso de evolução origens, a encarnação dos espíritos degradados parte desses 2 fatores. Primeiro, da condição deles próprios, e segundo, do processo de enxertia. Leão então propunha a demonstração da permuta de sensibilidade para compreendermos esse processo. Para entendermos bem o enxerto revitalizador a que se refere André Luiz, precisamos verificar 2 aspectos da condição do espírito degradado. Primeiro, espíritos rebeldes que se tornaram pertinazes no crime. E segundo, terra longínqua, aprenderiam a realizar na dor e nos trabalhos penosos do seu ambiente as grandes conquistas do coração, impulsionando simultaneamente o progresso de seus irmãos inferiores. Tendo em vista tais aspectos, seu Leão considerava, no caso desses espíritos, o mecanismo da necessidade e da circunstância. Nós explicamos esse mecanismo no estudo 1 de Evolução Origens. Para Leão, o grupo estava desarmonizando as leis naturais do ambiente em que vivia, ou seja, era constituído de uma minoria que causava prejuízos para a maioria, de modo a ocasionar atraso para o progresso daquela humanidade. Na Terra, ele acionará o progresso da humanidade terrestre, revelando, portanto,
a necessidade de recondicionar impulsos. A migração para o planeta objetivará a expansão do progresso. Nesse mecanismo encontra-se a harmonia perfeita das leis naturais. Emmanuel considera isso de modo esclarecedor. Ele diz assim: quanto ao fato de se verificar a reencarnação de espíritos tão avançados em conhecimentos, em corpos de raças primogêneas, não deve causar repugnância ao entendimento. Lembremos-nos de que o metal puro, como o ouro, por exemplo, não se modifica pela circunstância de se apresentar em vaso imundo ou disforme. Toda oportunidade de realização do bem é sagrada. Quanto ao mais, que fazer com o trabalhador desatento que estraçalha no mal todos os instrumentos perfeitos que lhe são confiados? Seu direito aos aparelhos mais preciosos sofrerá solução de continuidade. A educação generosa e justa ordenará a localização de seus esforços em maquinaria imperfeita, até que saiba valorizar as preciosidades em mão. A todo tempo a máquina deve estar de acordo com as disposições do operário, para que o dever cumprido seja caminho aberto a novos direitos. Então, o grupo apresentava a necessidade de reencarnar num orbe que guardasse muitas afinidades com o globo terrestre. Os degredados foram deixados na crosta, onde havia os primatas. De acordo com seu leão, começará um processo de permuta de sensibilidade entre deportados e primatas. Nesse estágio, é preciso considerar uma característica do primeiro grupo, que é a saturação de energia sexual. Para seu leão, a necessidade de satisfazer-se sexualmente demandou uma busca de harmonização, cuja solução foi estabelecer trocas com as primatas durante o sono físico. Para entender a necessidade de uma satisfação, o deportado iniciará mais um lance da evolução no orbe. Esse lance se processa com base em duas leis, afinidade e permuta. Seu leão demonstrava a aplicação dessas duas leis por meio de um caso que será desenvolvido a seguir. No caso, ele considerava que houve uma permuta de sensibilidade entre o deportado e o deportado em espírito, que é 100% espiritualizado, em comparação com a primata, que é 100% animalizada. A primata encarnada, fora do corpo físico, é domesticada pelo deportado, devido à saturação de sua sensibilidade, causando a tribulação. O deportado, depois que domesticar a primata, fora do corpo físico, e mantiver com ela relação sexual, passa-lhe 5% de energia espiritualizada e recebe dela 5% de energia animalizada. A primata, por sua vez, ao se relacionar com o primata, passa-lhe os 5% de energia espiritualizada que recebeu do deportado, isso devido à lei dos afins, positivo para positivo, e recebe dele primata 5% de animalidade, passando a ter 100% de animalidade e a ser médio ou intermediária, até que na 10ª relação entre eles fiquem com 50% de animalidade e 50% de espiritualidade. Assim, afinizados, o primata com o deportado em simbiose, a primata e o deportado passam a se relacionar no corpo físico. Nesse relacionamento, passam 5% cada um de energia espiritualizada para a primata, que a seu turno passa para cada um deles, o deportado e a primata, 5% de energia animalizada. E assim, nos relacionamentos em simbiose, os três passam a ter 67% de animalidade e 33% de espiritualidade. O deportado, pela lei de afinidade entre os três,
é gestado na primata e torna-se Adão nessa encarnação, varão em outras e homem em outras, conforme está no livro Gênesis. Adão, varão e homem. É preciso esclarecer aqui que o seu Leão enfatizava que a aplicação da porcentagem no cálculo de afinização entre os dois grupos serve a título de demonstração para se aprender o processo do ciclo de afinização necessária para se criar um campo de afinidade entre dois ou mais elementos. É importante também entender o mecanismo da escala das permutas, que são realizadas ininterruptamente, pois é uma aquisição do espírito para a sua evolução. Vamos esclarecer, finalmente, que há sobre a simbiose uma argumentação esclarecedora feita no capítulo 14 da primeira parte do livro Evolução em Dois Mundos. André Luiz, em consonância com a ciência oficial, afirma que a simbiose é um processo de associação existente entre dois seres ou mais nos diferentes reinos. O autor espiritual também esclarece sobre a simbiose das mentes, que se constitui com base na lei de permuta das forças. A título de exemplificação, observemos um dos casos que tipificam tal permuta. Revisemos assim a simbiose entre os vegetais, como a que existe entre o cogumelo e a alga na esfera dos líquens, em que as hifas ou filamentos dos cogumelos se intrometem nos gonídeos ou células das algas e projetam-lhes no interior certos apêndices, equivalendo a complicados austórios, efetuando a sucção das matérias orgânicas que a alga elabora por intermédio da fotossíntese. O cogumelo espalma-lhe a existência, todavia, em compensação, a alga se revela protegida por ele contra a perda de água e sais minerais, gás carbônico e elementos azotados, motivo pelo qual os líquens conseguem superar as maiores dificuldades do meio. Então, o processo de semelhante associação pode estender em ocorrências completamente novas. É que se dois líquens estruturados por diferentes cogumelos se encontram, podem viver um ao lado do outro com talo comum. Dessa maneira, a mesma água pode produzir líquens diversos, com cogumelos variados, podendo também suceder que um líquen se transfigure de aspecto como uma espécie micológica se sucede à outra. Sendo assim, o processo de reencarnação do deportado é demonstrado com base na aplicação de duas leis, permuta e afinidade, resultando num processo de simbiose, cuja operação leva à vinda dos deportados em degredo no plano material do orbe. Então, vamos fazer a nossa revisão do item 25.1, Adão, permuta de sensibilidade. Olha só, o chimpanzé, o primata, de baixo para cima, gente. Chimpanzé, primata, a encarnação dos deportados, que é aqui, ó, que o deportado reencarna, né? A formação dos grupos étnicos, formação de tribo, vila, que a gente vai ver para frente aí em evolução. Agora vamos ver os versículos de Gênesis, capítulo 6, versículos 1 e 2. E aconteceu que, como os homens começaram a multiplicar-se sobre a face da terra, e lhes nasceram filhas, viram os filhos de Deus que as filhas dos homens eram formosas, e tomaram para si mulheres de todas as que escolheram. Na escala da domesticação do primata, permuta de sensibilidade, a vinda do deportado para a terra, que são deixados na superfície com o perispírito e sem o corpo físico. Saturação de energia sexual, domesticação, início da permuta de sensibilidade. A gente pode ver lá em Missionários da Luz, no capítulo 3,
permuta magnética sexual. E permuta de sensibilidade, que está em Adão, Eva, Caim e Abel, entre o deportado e o primata, passando o percentual de espiritualidade dele deportado. Emmanuel se reporta a elementos de astralidade em A Caminhos da Luz, capítulo 3, item fixação dos caracteres raciais, no primeiro parágrafo. Como analogia, nós podemos citar também A Vida Continua, o caso de Desidério e Elisa. Último parágrafo, que não considero não, porque eu não sei qual edição que vocês estão vendo, tá, gente? Eu coloquei a página aqui, mas vocês desconsiderem, tá? Até primeiro parágrafo, é o capítulo 14 de Evolução em Dois Mundos e capítulo 20 também de Evolução em Dois Mundos. Continuando a escala de domesticação, a simbiose com a afinidade do deportado com a primata, o capítulo 14 de Evolução em Dois Mundos, mais o capítulo 20 de Evolução em Dois Mundos, enxerto revitalizador. Parágrafo 2º e 3º. O caso Desidério e Elisa e Ernesto, em A Vida Continua. Ocorre a simbiose depois entre o deportado, o primata e a primata, gerando o campo de afinidade entre os três. Capítulo Associação em Pensamento e Vida. Reencarna o deportado, que é o grupo de Adão. Capítulos 3, 4 e 5 de A Caminhos da Luz e capítulo 14 de Evolução em Dois Mundos. A simbiose, baseada em Evolução em Dois Mundos, no livro Evolução em Dois Mundos. Associação que pode ocorrer em todas as operações do PI, o princípio inteligente e do espírito. Os tipos é útil e exploradora. Impulsos do PI para manter-se: a fotossíntese no vegetal, a quimiossíntese bactéria, a biossíntese animal, a mentossíntese homem, a mente embrionária, que, lembrando, começa no primata. A simbiose útil para a biose, mesma alga com 2 tipos de cogumelos. A simbiose exploradora, micorrizas e orquidáceas, conflito invasível no qual, na tentativa de sobrevivência, há exagerado esforço por parte da orquídea, que acaba falecendo. E a ancianidade das simbioses espirituais, mediunismo consciente ou inconsciente. A solução nós podemos ver a força do próprio trabalho no estudo edificante e nas virtudes vividas. Então, vamos ver aqui uma síntese, não importa porque nós vamos ver pela frente, vocês vão ver nos itens seguintes da continuação do curso. A Eva, primeira encarnação do deportada. O Adão, primeira encarnação do deportado. Adão mais Eva é igual a varão. Eva mais Caim é igual a varoa. Varão mais Caim é igual a homem. E varoa mais Abel igual a mulher. Adão é o deportado bobão, que é igual à razão, Ele é a razão. E Eva, deportada, o sentimento. Caim, o deportado astucioso, é a serpente. E Abel é o instrutor contratado por Jesus para conduzir telepaticamente os deportados. É a voz do meio do jardim. Então, gente, era isso que a gente tinha para hoje. O tema é extenso, requer muita disciplina, muito estudo, para a gente ver o andamento da coisa, mas é muito interessante. Nós estamos agradecendo a todos, agradecendo a Deus, a Jesus, a espiritualidade amiga, o amparo e assistência no trabalho. E desejamos a todos uma semana maravilhosa, de muita harmonia e de muita saúde e paz. Fiquem com Deus.